Deus abençoe meu falar e teu ouvir nessa manhã. Amém. Hoje eu escolhi falar sobre um personagem bíblico icônico. Eu acho ele muito especial. Eu acho ele muito especial porque todos nós, de uma forma ou de outra, nós conseguimos nos enxergar um pouquinho nesse personagem. Eu digo isso porque geralmente nós somos tomados pelos mesmos sentimentos que esse personagem experimentou. Por um lado, assim como foi com esse personagem, nós somos tomados algumas vezes pela dúvida. Será que Jesus é mesmo quem ele se diz ser? Será mesmo que ele é o Salvador do mundo, disposto a mudar a minha vida e a minha realidade? Será mesmo que ele se importa comigo como dizem que ele se importa comigo? Mas por outro lado, assim como também foi com esse personagem, nós confiamos a Jesus a nossa vida e nos entregamos a Ele, confiando que tudo Ele faz cooperar para o nosso bem. Assim somos nós, assim é você, assim sou eu, ora incrédulos e duvidosos, ora confiantes e fiéis. Por isso que eu digo que todos nós somos um pouquinho desse personagem que é o Natanael. Eu quero convidar você a ouvir o texto bíblico que fala um pouquinho sobre ele, que está registrado em João, capítulo 1, os versículos 43 a 51. Quero mostrar aqui aos jovens que me presentearam ontem com essa Bíblia nova, vou usá-la hoje no culto, ok? Uma nova tradução. Então, João capítulo 1, 43 a 51, que diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Ao chegar, encontrou Felipe e disse: Venha, siga-me. Felipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Felipe foi com ele e mais adiante encontrou Natanael e disse: Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado nos profetas, é Jesus, o filho de José, ele veio de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré? Você está brincando? Mas Felipe insistiu: Venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: Aí está um autêntico israelita em quem não há falsidade. Natanael estranhou: De onde tirou essa? Você não me conhece? Jesus respondeu: Um dia, bem antes de Felipe ir chamá-lo, eu vi você debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse: Você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você não viu nada. Antes que essa história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Até aqui, palavras do Senhor. Nesse relato do Evangelho está relatado, registrado, um encontro de Jesus com um grupo de estudantes. Natanael, ele era um estudante. Eu acho que se ele fosse escolher uma graduação para cursar nos dias modernos de hoje, ele seria um estudante de direito. Porque ele gostava de analisar e questionar tudo minuciosamente. Não só as questões gerais da vida, mas também as questões da fé. Obviamente não haviam universidades nos padrões modernos como nós conhecemos hoje, então se alguém quisesse estudar, precisava se unir a um dos mestres que perambulavam pela Palestina naquela época, se agarrava nele e dele extraía então todo o conhecimento que pudesse aprender e também compartilhar. E um dos mestres mais populares nessa época em que viveu Natanael era João Batista. Ele era o mestre desse grupo de estudantes do qual Natanael fazia parte. E o João Batista, ele ensinava a respeito daquele que viria quebrar a separação entre céu e terra. Ele ensinava sobre aquele que viria consertar de uma vez por todas a relação do Criador com as suas criaturas. Ele ensinava sobre aquele que seria enviado da parte de Deus para ser o rei do seu povo. João Batista falava e ensinava a respeito de Jesus,
E muitos dos seus alunos, por conta do seu testemunho, se tornaram pessoas de fé em Jesus. Mas Natanael era um estudante um tanto quanto cético. Cético é alguém que duvida ou que não acredita com facilidade. Ou talvez Natanael fosse alguém que só precisasse de mais doses de razão para crer diante dos seus questionamentos. Acho que todos nós conhecemos alguém assim, não é? Aliás, muitos de nós somos assim. Mas são pessoas assim, sinceras com aquilo que sentem, até com as suas dúvidas que interessam a Jesus. Eu quero aprofundar algumas questões sobre esse encontro de Jesus com esse personagem, o Natanael. Primeira coisa que eu quero destacar é que Natanael não quis acreditar que Jesus era a esperança do mundo. Foi Filipe, o seu amigo, que o procurou e o chamou para conhecer um novo mestre que tinha as respostas para os grandes questionamentos da vida e que esse vinha lá de Nazaré. E Natanael, diante do Filipe, ele torceu o nariz, caprichou na desconfiança, revirou os olhos e disse: Nazaré? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Talvez ele tenha pensado: deve ser mais um charlatão como esses aí, que teve a infelicidade de nascer naquele lugar horroroso e está querendo aí ganhar aí um bandinho de seguidores. Talvez ele tenha pensado isso. Lá em Jerusalém, onde eles estavam, todos menosprezavam os galileus. Talvez eles pensavam que eles não tivessem tido a sorte de nascer num lugar melhor, como era Jerusalém. Ou tinham pena porque eles tinham que viver naquela região tão pobre, tão com falta de recursos. Ou seja, a expectativa de Natanael pelo Messias esperado era tão grande, era tão alta, que ele jamais pôde conceber um Messias vindo de Nazaré. Por isso que num primeiro momento ele é reticente. Ele pensa: peraí, Nazaré? Não é possível. E sabem, eu não julgo Natanael pela sua reação. Eu acredito que a sua reação defensiva, recusando um encontro com Jesus, revela alguém que já tinha experimentado muitas frustrações com o tema fé. Talvez ele já tivesse ouvido muitas coisas esquisitas sobre Deus. Ou talvez tenham apresentado a ele uma imagem bastante negativa e até agressiva de Deus. Deus como um general de guerra que castiga qualquer passo fora das regras do batalhão. Talvez o mundo religioso daquela época tenha feito tanta confusão, com tantas concepções diferentes a respeito de Deus, que ele se sentiu perdido e não acreditou que Jesus, um galileu, pudesse ser a pessoa a quem Israel esperava por centenas de anos. Veja, as pessoas insistem em permanecer longe de Deus por conta das decepções provocadas por aquelas pessoas que se dizem estar perto de Deus. Talvez tenha sido isso que aconteceu com Natanael. Será que esse Jesus é confiável? Ou é só mais um enganador como tantos outros que já apareceram aí na história? Ele se questionava. Eu conheci muita gente e conheço muita gente que insiste em permanecer longe de Deus ainda hoje, por causa dessa bagunça que se tornou o mundo evangélico brasileiro por aí afora. Um Deus bancário, um Deus corrupto, um Deus que está só interessado em te punir. Não é esse o Deus da Bíblia. É claro que essas pessoas estão sim equivocadas nas suas posturas, mas isso deveria nos fazer pelo menos pensar, no mínimo, sobre a forma como nós testemunhamos a respeito de Deus no mundo. Muito bem, uma outra questão que eu quero compartilhar com vocês. Diante do ceticismo de Natanael, o Filipe, o seu amigo, ele não tem muito o que dizer. Ele diz: olha, meu amigo, se você não acredita, vem e veja com seus próprios olhos. Vem e vê. Quando foi a última vez que você disse para alguém: vem e vê com os seus próprios olhos? Conheço alguém que pode responder os grandes questionamentos da vida. Vem e vê. Não esqueça que essa é a nossa missão como pessoas cristãs: convidar as pessoas, não impor para as pessoas, para irem até Jesus.
E como é gratificante quando nós somos instrumentos de Deus nesse processo. O Natanael, ele estava cheio de preconceito, de traumas, mas maior do que o seu preconceito era a necessidade de encontrar esperança para o seu futuro e para o futuro do seu povo. Então, mesmo reticente, ele decide ir até Jesus, e antes de ele falar qualquer coisa, Jesus fala primeiro a ele e diz: eu estou te elogiando porque você é sim um verdadeiro israelita. Tem gente que diz: nossa, como Jesus está sendo irônico nesse texto. Eu não acho. Não acho que Jesus esteja sendo irônico. Jesus está dizendo: Natanael, você realmente espera pelo Messias prometido na lei dos profetas. E antes de qualquer coisa, você quer analisar, examinar minuciosamente essa questão para saber se de fato eu sou o rei que vocês esperam ou não. É isso mesmo. Avalie, analise, questione, pense sobre a sua fé. Percebam que em nenhum momento Jesus condenou o Natanael por ele ter dúvidas, porque ele sabia que no fundo Natanael estava apenas confuso na busca por respostas melhores àquelas que ele tinha encontrado até então. E a fé em Jesus seria um processo de caminhada conjunta para conhecê-lo, que resultaria em confiança. Fé não é mágica. Fé também é um processo de vida, é um processo de entrega, é um processo de aprender a confiar. Portanto, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, se tens dúvidas dentro de ti, não te sinta inferior ou descrente, sinta-se apenas humano. Mas não abra mão de caminhar com Jesus, não abra mão de conhecê-lo, não abra mão de aceitar o convite: vem e vê, para que a tua fé seja alimentada e fortalecida. Tente fazer esse exercício. Um dia alguém falou de Jesus para você. Quem foi? Um dia alguém disse para você: vem e vê. Quem foi? Sua avó, seus pais, um pastor, uma pastora, algum amigo. Um dia alguém falou para você, você não ouviu do nada, um dia alguém falou sobre Jesus, que ele tem respostas para os grandes questionamentos da vida, e que ele traz esperança, perdão, amor e aconchego de vida e eternidade de vida. E esse é o nosso convite como cristãos: olhar para os outros e falar: vem e vê, encontrei alguém que pode responder às nossas perguntas. Por fim, depois do elogio de Jesus, o Natanael ele fica surpreso e ele quer saber: de onde você me conhece, que você me viu debaixo da figueira e diz que eu sou aí um verdadeiro israelita? E Jesus ele diz: é por isso mesmo, alguns dias atrás eu te vi embaixo da figueira. E a primeira pergunta que a gente tenta fazer para o texto é: o que Natanael estava fazendo debaixo daquela figueira que ele ficou tão assustado que Jesus tenha visto o que ele estava fazendo? E a resposta é: não interessa. Não interessa. Não interessa o que Natanael estava fazendo lá. Tem algumas coisas da vida pessoal que ficam guardadas no nosso coração e que a gente coloca só diante de Deus. Algumas coisas nós passamos sozinhos, nós e Deus. Importante é saber, não o que Natanael estava fazendo lá, mas importante é saber que Deus se importa conosco, mesmo quando nós achamos que ninguém está nos vendo. Importa saber que Deus está conosco, mesmo quando nós pensamos estar caminhando sozinhos. Importa saber que Deus está conosco, mesmo quando nós olhamos para o lado e algo ou alguém nos falta. Importa saber que nós não caminhamos sozinhos quando nós pensamos que fomos abandonados por Deus. Ele está lá, Ele nos vê, Ele está conosco e Ele nos chama: vem caminhar comigo. O que Natanael fazia debaixo daquela figueira não interessa, mas era algo tão importante, tão existencial, tão pessoal, talvez até algo que fosse chocante diante da fé cristã. E ainda assim, mesmo assim, Jesus estava chamando ele para segui-lo. E nada lhe restou a não ser dizer: mestre, tu és o Filho de Deus.
tu és o Rei de Israel, porque tu conheces e sabes daquilo que ninguém outro sabe e vê. Tu és o Rei e o Deus também agora da minha vida. Jesus conhece não aquele personagem que nós mostramos daqui para fora. Ele conhece o meu e o teu coração e Ele ama aquilo que Ele mesmo fez. E Ele quer transformar em algo ainda melhor. E assim como Ele fez com Natanael, Ele também nos chama para caminhar com Ele, para nos moldar, nos aperfeiçoar nesse processo. Bem-aventurado é aquele que aceita e que responde de modo positivo a esse convite. Meu irmão, minha irmã, mesmo que em alguns momentos sejamos tão errados, mesmo que em alguns momentos nós tenhamos tantas dúvidas, e mesmo que nos calemos quando nós precisamos testemunhar, o convite de Jesus continua sendo: vem e vê, vem caminhar comigo, vem andar comigo. E a promessa é de que Ele não nos decepciona. Eu encerro desejando que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde o meu e o teu coração em Cristo Jesus. Amém.